Ano. Revisão, sétimo ano, unidade 3, segundo bimestre, P1 de Geografia. Se eu pular algum tópico, me avisa, pelo amor de Deus, tá? Senhor, você pulou um tópico, daí me avisa, daí eu volto. Êxodo rural, simples, saída do campo para a cidade. O êxodo rural acontece por dois motivos. Primeiro motivo, nós temos indústrias agora nas cidades e nós precisamos de trabalhadores nessas indústrias. Então as pessoas saem do campo para a cidade em busca dessas vagas de emprego. Esse é o primeiro motivo porque acontece o êxodo rural. Segundo motivo, as máquinas das cidades, elas chegam no campo. Então, as pessoas, elas perdem seus empregos, porque a máquina, ela é muito mais eficiente do que pessoas. Então, as máquinas substituindo as pessoas no campo, as pessoas saem do campo e vão para as cidades. Então, o êxodo rural acontece por conta desses dois motivos: mecanização do campo e vagas de emprego nas indústrias. Murilo, senta no seu lugar. Próximo tópico, região metropolitana. Nós aprendemos isso ano passado também. O que é uma região metropolitana? Nós teremos uma grande cidade que ela alcançou o status de metrópole. Um exemplo, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo tem grandes empresas como a Scania. E essa empresa Scania, ela vai precisar do quê? De pneus. Muitas vezes fornecido, por exemplo, em Santo André. Tem outras cidades também que são dependentes dela. Exemplo, Mauá, onde que as pessoas se deslocam para poder ir trabalhar em São Bernardo do Campo. Ou em Ribeirão Pires, ou em Diadema. Cuidado se você for para Diadema que você pode ser assaltado. Ou em Rio Grande da Serra. Então as pequenas cidades e os municípios estão interligados à grande metrópole que é São Bernardo do Campo. Então nós dizemos que essa região é uma região metropolitana, com cidades e municípios conurbados à metrópole. Lembra que é conurbado? É ligado, fundido, é unido. Isso é conurbação. Então nós temos cidades e municípios menores conurbados a grande metrópole. Então aqui nós temos uma região metropolitana, que é conhecida como região metropolitana do Grande ABC, com grandes metrópoles interligados a ela. Próximo. Problemas urbanos. Então são vários os problemas que nós temos nas cidades. Problema urbano, enchente. Essa daqui na prova vai estar ponto de graça praticamente. Então, enchente é um problema urbano, poluição do ar, poluição diversas, do ar, do solo, dos rios, tudo é poluição, então outro problema, vocês têm dois já. Terceiro problema, inversão térmica, onde que a poluição fica presa sobre as superfícies, aprenderam isso ano passado. Ou a ilha de calor, que é a retirada da vegetação e a impermeabilização por conta do asfalto, que faz com que os grandes centros urbanos sejam mais quentes. Quarto problema. Outro, também a falta de segurança nos grandes centros urbanos. É o quinto problema. O outro, transporte público, que é de baixa qualidade. Você perde um ônibus para passar outro só depois de 1 hora, às vezes, em alguns bairros. Então é outro problema urbano. Já citei 6. Na prova acho que você vai ter que citar só 3. Olha que fácil. Próximo. Industrialização e suas características. São 3 características da industrialização brasileira. A primeira, tardia. O que seria tardia? Com atraso. A nossa industrialização, comparado com a da Inglaterra, foi 200 anos de atraso que nós temos. E se nós temos 200 anos de atraso, dificilmente nós conseguimos competir com essa industrialização de 200 anos de experiência. Próxima característica foi de substituição das importações. A nossa industrialização ela ocorreu durante o período da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava focada em um matar o outro. E eles pararam de vender produtos industrializados para nós. Então, o que o governo brasileiro fez? Criou suas próprias indústrias. E o objetivo dessas indústrias era substituir as importações que não ocorriam da Europa para o Brasil. Dúvidas? Então, nós não criamos nada. Nós apenas tentamos substituir aquilo que era importado. Terceira característica, dependente do exterior. Então, a nossa industrialização é totalmente dependente do exterior.
Por exemplo, carro. Você ficar aqui meia hora, você não vai acertar uma marca de carro brasileiro, porque não tem, é só Gurgel e não fabrica mais. Parou de fabricar faz 50 anos para mais. Então, os nossos carros são Volkswagen da Alemanha, Fiat da Itália, Honda do Japão, Hyundai da Coreia do Sul ou celular, Motorola, que é dos Estados Unidos, Samsung da Coreia do Sul, LG, nem fabrica mais, que é da Coreia do Sul, Apple, que é dos Estados Unidos, não é celular, né? É iPhone, né? Então, nós somos dependentes do exterior. Xiaomi da China. Então, nós somos dependentes da tecnologia de fora. No Brasil, nós não temos tecnologia para poder competir neste mercado de consumo. Nossa tecnologia é dependente do exterior. Próximo tópico. Do café às indústrias. Então, lá por volta do ano, quando nós nos tornamos independentes, no final do século XX, quando o Brasil se torna independente, ele começa a economia cafeeira, que de fato trouxe lucro para o Brasil. Tudo antes do café, nada trouxe lucro para o Brasil. Nem pau-brasil, nem cana-de-açúcar, nem o ouro, nada. O café começou a trazer lucro para o Brasil. Então, os governantes, eles pegaram o lucro do café e começaram a criar uma infraestrutura de transportes, de energia. Existia um mercado consumidor, existia uma mão de obra numerosa. O café entrou em crise no ano de 1929, quando os Estados Unidos quebrou economicamente. Os Estados Unidos quebrando economicamente, o mundo inteiro foi afetado. Foi a grande crise imobiliária no ano de 1929. Pararam de comprar o nosso café, porque o mundo inteiro entrou em crise. Então a Europa e os Estados Unidos, nossos grandes parceiros comerciais que compravam o nosso café, pararam de comprar. E o que aconteceu com o café brasileiro? Começou a estragar. Então o dinheiro obtido com o café, a mão de obra que trabalhava no café, a infraestrutura de transportes que era utilizado para poder escoar o café, levar o café de uma área para outra, a mão de obra, o mercado consumidor, o dinheiro, tudo que era utilizado no café foi utilizado agora nas indústrias. Pelo amor de Deus, não confunda. Na indústria não fabricava café, não fabricava café. A infraestrutura cafeeira foi utilizada agora para poder criar nossas indústrias. Mão de obra, mercado consumidor, capital, que é o dinheiro, foi utilizado para poder criar as indústrias. Alguma dúvida até aqui? Prosseguindo então. Desconcentração industrial. Hoje, século XXI, as indústrias estão saindo do Sudeste. Por que as indústrias estão saindo do Sudeste? Porque tudo aqui é muito caro. Você paga muito caro para um trabalhador. Um nordestino, ele vai fazer o mesmo serviço que uma pessoa do Sudeste e aceita receber um salário menor. Pensando nisso, as empresas saem do Sudeste e montam suas empresas no Nordeste. Isso é chamado de desconcentração industrial. Alguma dúvida? Aqui também é tudo muito caro, matéria-prima. Aqui as leis ambientais, pode parecer que não, mas são mais fortes. E isso tudo desestimula as indústrias, fazendo com que elas vão para o Nordeste, onde que tudo é mais fácil. Próximo, principais atividades rurais no Centro-Oeste. Nós temos duas grandes produções rurais no Brasil, que é a produção da soja e a criação do gado. Lembrando, tem até mais gado do que pessoas no Brasil. E essa produção ela está focada numa região de maior expressão, que é o Centro-Oeste. Então, no Centro-Oeste, nós temos a maior produção de gado e também a maior produção de soja. Próximo. Concentração fundiária e a reforma agrária. Preciso fazer um desenho aqui de novo. A gente aprendeu isso daqui o ano passado também, sobre a concentração fundiária. Desde o ano de 1500, no Brasil, as terras são distribuídas de forma errada. Então, nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas. Cada pontinho representa uma pessoa. Então, muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E poucas pessoas
com muitas terras. Mas, tá certo? São muitas pessoas com uma terra. Não, poucas pessoas. Poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com quase que terra nenhuma. E muitas pessoas de fato sem terra nenhuma. Tem um movimento sem terra lá, né? Nós chamamos isso de concentração fundiária, onde que as muitas terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Entenderam essa primeira parte? Sim? Da concentração fundiária? Detalhe, essas poucas pessoas que têm muitas terras, elas não conseguem produzir em toda a terra dela. Isso daqui que está pintado é onde que não está sendo produzido, tá? Onde está sendo pintado é onde não está sendo produzido. E de acordo com a lei na Constituição Federal, a terra que não está sendo produzida precisa ser devolvida para o governo. E o que poderia ser feito então para poder diminuir essa injustiça no Brasil? Uma reforma agrária. A reforma agrária é pegar essa terra que não está sendo produzida e distribuir na mão de quem tem pouca terra e também na mão daquele que não tem terra nenhuma. Isso é chamado de reforma agrária. Você vai ter que explicar todo esse processo na prova, tá? Alguma dúvida? Pode fazer desenho? Quem busca isso no Brasil é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST. Lembrando que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, todo lugar, tudo que você imaginar, até a igreja, sempre vai ter pessoas do bem e pessoas do mal. Lá no MTST, terão pessoas do bem que vão esperar o governo entregar terra para ela. Porém, também haverá pessoas do mal que não esperarão o governo e irão invadir a terra que já tem dono e tomar posse dela. Tá? Alguma dúvida? Próximo. Rede de transporte. Então nós vimos aí que a rodoviária foi a prioridade do Brasil. Para poder trazer empresas automobilísticas, precisávamos de avenidas, de ruas, de estradas. Então a rodoviária foi dada prioridade. Benefício da rodoviária, entrega de porta em porta. Malefício, é muito caro. Ferroviária, ponto positivo, transporta uma alta carga. Ponto negativo, é pouco utilizada no Brasil, tá? Ponto negativo também, a instalação é cara, porém depois a manutenção ela é barata, diferente da rodoviária, porque a manutenção é feita com petróleo. Aquaviária, ponto positivo, altas cargas, tá? Muita carga pode ser transportada. Ponto negativo, é lenta. E dentro do Brasil, nós temos muitos planaltos. Então, para poder fazer a navegação com os muitos planaltos que nós temos, é muito difícil. Então, outro ponto negativo, muitos dos nossos rios estão poluídos. O último, para a gente poder finalizar, rede de comunicação. Seria lá o processo de globalização. Você está aqui no Brasil, consegue assistir um dorama que é da Coreia do Sul numa plataforma de streaming que é lá dos Estados Unidos. Então você está conectado com 3 países sem sair lá do seu quartinho gostosinho, com edredom, durante esse frio. Isso é chamado de globalização, como as coisas estão conectadas através do rádio, televisão e da internet. Lembrando que nós podemos se conectar também por meio de fluxos físicos. Exemplo, carro, moto, avião. Antes as pessoas da Europa para cá demoravam 6 meses durante a colonização para poder fazer o transporte. Hoje o mesmo transporte é feito em 10 horas. Parece que o mundo diminuiu, mas não, o mundo continua do mesmo tamanho. É a tecnologia que avançou. Isso é chamado de globalização. Alguma dúvida? Não. Finalizando.